Boa noite, meus amigos da Toca Cultural, como é que vocês estão? Está no ar mais um Toca Podcast e eu já vou passar aqui para mostrar quem é que está conosco na mesa, mas antes eu quero fazer aquilo que eu volta e meia esqueço, que é pedir o seu like, que é pedir que você acompanhe nosso canal, que você compartilhe esse vídeo com quem possa te interessar e deixe um comentário muito legal. Muito bem, esse episódio é mais um que ele é patrocinado pelos estúdios da Toca, logo mais vamos falar sobre ele, mas agora sim, vamos lá, passar a bola para a nossa musa dos olhos verdes, Lana Segafredo. Ai, que romântico que você está, meu amor. Feliz Dia dos Namorados. Para você também. Gente, estamos começando mais um Toca Podcast nessa quinta-feira especial do Dia dos Namorados. E a gente convidou uma pessoa que faz um projeto na internet muito legal, junto com a sua esposa, que hoje não pôde estar presente, mas certamente estará assistindo. Então, beijos, Camila Cordeiro. Estamos aqui com seu amor, Jonathan, do Curitibando. Oi, pessoal. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Feliz Dia dos Namorados pra Cami. Te amo. Olha que lindo. Não está aqui presencialmente, mas está em coração. E hoje, conversando com o Jonathan, que é um cara muito bacana, tem um canal legal no YouTube, não vou mentir pra você, não conheço teu canal desde que você tinha 30 inscritos, tá? Mas já faz alguns meses que eu acompanho, gosto muito das pautas, né, do Curitibando, pra quem não conhece, procura aí no YouTube. É um canal que fala sobre muita coisa legal, sobre as curitibanices, né? Exato. Sobre aquilo que a gente vê que são as histórias da cidade, são as histórias dos bairros. Ele gosta muito de percorrer os bairros da cidade e mostrar para quem é daqui ou até para quem é de fora a parte boa, a parte ruim de Curitiba. E eu vejo que o teu primeiro vídeo foi lá no Passeio Público. Passeio Público. Exato. Como é que foi a escolha? Deve ter sido difícil. O Curitibando, ele nasceu dessa vontade de caminhar pela cidade, né? Ele vem como uma resposta à pandemia, né? A gente começou a montar o Curitibando ali em meados de 2022. O primeiro episódio foi ao ar no dia 29 de março de 2023, aniversário de Curitiba. Mas a gente resolveu começar a mostrar a cidade, porque eu gosto muito de caminhar por Curitiba. A gente também adora. Bater perna mesmo, flanar, ficar prestando atenção no que às vezes é invisível aos olhos, naquela quando correria a gente passa do dia de carro, né? Não presta passa atenção. de carro, vai pegar ônibus, sabe? Você precisa fazer alguma coisa e você não presta atenção naquilo que está ao teu redor. E o Curitibano vem como uma resposta disso. E também a pandemia, quando a gente teve que ficar em casa sem poder ir ao cinema, sem poder ir aos cafés, encontrar os amigos. E a escolha do Passeio Público é muito simbólica, porque foi o primeiro parque de Curitiba. Então, foi a primeira experiência, digamos, de modernização de Curitiba, que era então uma vila, se comportava ainda como uma cidade provinciana, e o Passeio Público ele vem como uma resposta para essa necessidade que as famílias curitibanas tinham ali no final do século XIX, de ter entretenimento, ter cultura, ter um espaço de convivência. Então, para a gente foi muito, até natural, usar o Passeio Público como primeiro vídeo, estrear com ele, assim. Muito legal. E é um lugar maravilhoso, né? E você, como jornalista, já deve ter visto várias histórias sobre o centro de Curitiba, sobre vários lugarzinhos. E um dos vídeos mais assistidos do teu canal justamente questiona: o centro de Curitiba é perigoso à noite? Por que será que as pessoas têm essa curiosidade? Porque, afinal, se é um dos vídeos mais assistidos, com certeza essa pergunta é recorrente entre a galera. Essa pergunta é recorrente. Eu acho que vem assim de duas questões, né? A primeira é que eu acho que a gente tem ainda um imaginário de Curitiba que começa ali na década de 70 e vai a partir dos anos 80, 90, de uma Curitiba tranquila, uma Curitiba ainda quase que uma capital do interior. E hoje não. Curitiba tem os mesmos dilemas que qualquer grande metrópole, que qualquer grande cidade. Então, a gente que viu aquela Curitiba nos anos 90, finalzinho dos anos 80, aquela coisa que você praticamente passava na rua e conhecia todo mundo, aquilo acabou. Então, Curitiba passa a ter esses problemas que são naturais de uma cidade em expansão. Entre eles, a violência. Eu sempre digo, Curitiba não é uma cidade violenta. Curitiba é uma cidade com violência. Existem episódios, existem espaços. E o centro, ele tem
essa aura de ser um lugar perigoso, de ser um lugar que você tem que, né, estar sempre atento. Tem, claro, óbvio. Como qualquer cidade como qualquer grande. cidade grande, mas ao mesmo tempo ele é um lugar que eu pelo menos sempre passei muito pela 15. Gosto muito de passear por ela. A gente adoro. grava muito na 15, né? E sempre me pareceu um lugar fascinante, porque eu acho que ele tem muita história tem ali, muita né? história. Tinha o Oil Man falecido recentemente, a Borboleta 13, os cantores, O os Chacon. artistas, o Chacon também falecido. A gente, inclusive, está perdendo os ícones de Curitiba, né? E a gente não vê novos surgindo. Isso é um problema. Mas a questão é, o centro ele tem essa aura de fascínio, ao mesmo tempo de mistério. Afinal, você tem muitos prédios antigos, você teve uma questão pós-pandêmica que esvaziou o centro, porque as pessoas começaram a comprar muito via internet. O comércio eletrônico já era uma realidade, claro, mas a questão e a necessidade da pandemia expandiu esse mercado. E o uso do centro também mudou. Né? Tanto que agora existem várias políticas de incentivo para que o centro passe a ser novamente, digamos assim, povoado, sobretudo por espaços residenciais. Né? Hoje em dia, para você construir um prédio no centro, ele precisa ser residencial e existe um incentivo para que as indústrias, as empresas, elas voltem a ter escritórios no centro para que gere mais progresso do comércio, para que gere maior fluxo de pessoas. Afinal, uma cidade com grande fluxo de pessoas, um espaço com grande fluxo de pessoas, é muito mais seguro, né? E isso quem fala é Jane Jacobs, lá nos anos 60, num livro muito bacana chamado Morte e Vida nas Grandes Cidades. Né? Então, o uso da cidade é um uso ainda muito calcado nas necessidades que a gente tem imediatas. E a gente precisa, na realidade, prestar atenção na beleza que existe no centro, na beleza que existe nos bairros. Né? Então, quando as pessoas me perguntam se o centro é perigoso, eu falo, tem os perigos de qualquer centro. Né? Então, preste atenção, né? Cuidado com o seu celular. Você não ficou com medo de gravar esse vídeo? Nunca. Passeando com a câmera na 15, foi tudo certinho? Tudo certinho. Eu sempre andei muito na 15 à noite, voltando do trabalho. Então, para mim, aquilo sempre foi um lugar habitual. Sim. Né? Eu acho que a própria dinâmica do centro muda, mas você presta atenção, vai tendo certos cuidados e tudo certo, e tudo vida certo. Que segue, né? E como que você escolhe os temas que vão ser abordados no teu canal? Qual é o critério aí de escolha? Isso aí, eu acho que o primeiro, eu sempre gosto de falar daquilo que eu gosto. Então, isso é sempre um ponto de partida. Então, os temas, eles vêm muito assim, do que eu gostaria de ver alguém falando sobre Curitiba. O que me desperta a curiosidade? Porque o canal, a gente vai aprendendo também sobre Curitiba à medida em que vai descobrindo os temas, em que você vai desenrolando esses assuntos. Né? Então, o primeiro critério eu gostaria de falar sobre isso. Né? Esse é o primeiro critério. Depois eu também percebo o que as pessoas querem. O que está no hype, O que está no hype. Por exemplo, aquela conversinha de bebê reborn aí, que estava na onda, você também aproveitou e colocou isso no teu canal de alguma maneira. Por um olhar. Aí a gente busca sempre um olhar a partir de uma reflexão. Né? Que eu acho que é meio que a cara do curitibano, que a gente refletir sobre as questões mais imediatas. Como é que isso está aparecendo aqui, Como isso aparece, quais são as consequências, por que isso está acontecendo. E depois eu presto muita atenção no que os nossos assistentes sugerem também. Sim. Isso para mim é muito legal, porque a gente publica 3 vídeos por semana. Nossa. Então, assim... É bastante conteúdo. É muita coisa. Então, eu estou sempre de olho no que eles querem, o que pode trazer audiência. Afinal, a gente que trabalha com produção de conteúdo, a audiência sim importante, claro. Importa, não a qualquer custo, mas importa. Mas, acima de tudo, é essa equação. O que eu gostaria de ver alguém falando sobre Curitiba e o que as pessoas também se interessam. Né? Eu vejo muito assim, o interesse de quem assiste ao canal pelos bares, restaurantes, cafés.
Isso é uma coisa que nem estava num primeiro escopo de a gente produzir. E acaba sendo tão interessante porque a gente descobre muitos lugares e a gente só mostra lugares que a gente acredita mesmo. Então, todos os... Não é publi. Não é publi. A gente nunca fez nenhuma publi. Certo. Nunca. Pro bem e pro mal, né? Sim, Claro. sim. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Mas todos os lugares são lugares que a gente realmente recomenda. vocês gostam. Né? Já aconteceu de a gente falar, vamos visitar esse lugar, ver como é que é. E não ser tão bacana, falar, não vale um vídeo do Curitibano. Nem para criticar, né? Não, porque eu acho que eu aí acho- é melhor não gastar Não. ficha com isso. Não, porque eu acho que assim, por que gastar energia, né, com essa abordagem? Vamos falar de coisa bacana, falar daquilo que tem de bom na cidade, mostrar aquilo que a cidade te oferece de interessante. E nem sempre o que talvez não seja tão bom hoje vai continuar sendo dessa forma amanhã, né? Pode ser que, Exato. de repente, daqui a um ano aquilo mude, evolua de alguma forma, né? Exatamente. Tudo muda na cidade. Se a gente parar para pensar o que era Curitiba dos anos 60, o que ela é hoje, É outra. é outra cidade. E daqui 20 anos vai ser a mesma coisa, com novos dilemas, novos desafios, novas questões e também novas coisas positivas. Né? Sim. Eu vejo que no seu canal, uma das várias questões que você faz questão de abordar é sempre aquela análise, aquela reflexão sobre a arquitetura, sobre o urbanismo da cidade, né? E o teu interesse sobre esse assunto, ele vem, vamos dizer, desde sempre? Você sempre gostou de ler sobre isso? Sempre teve esse interesse? Ou foi especificamente para o canal que você desenvolveu algum estudo sobre esse tipo? Não, eu sempre gostei. Assim, é um assunto que para mim sempre foi muito interessante, muito interessante. Quando eu era criança, eu pensava em fazer arquitetura. Pegava o jornal e Quase arquiteto também, já quase fui também. Copiava aquelas plantas baixas que apareciam no jornal como uma forma de... né, uma expressão. Depois fui pro desenho e tal. Não desenho bem. Mas já era teu lado criativo se manifestando. Sempre né? gostei. A comunicação de alguma maneira, né? E eu sempre gostei de caminhar pela cidade. Adoro caminhar pela cidade. E prestar atenção no que está ao nosso redor. Porque tem tanta coisa bonita, tanta história, tanta coisa acontecendo, que às vezes a gente acaba ficando cego pelas necessidades do dia a dia. E eu sempre achei o espaço urbano muito fascinante. Né? Tem um antropólogo francês chamado Marc Augé. Ele tem um livro chamado Não Lugares, em que ele vai investigar justamente como que nós, no meio da multidão, perdemos a nossa identidade. E aquilo foi assim... Nossa. Né? Quem me apresentou isso foi o Carlos Machado, um grande amigo, legal. grande escritor também aqui de Curitiba. E aquilo para mim foi um divisor de águas quando eu li esse livro, assim, porque ele vai justamente explorar a ideia de espaço urbano e identidade, duas coisas que a gente trata muito no canal. E aí fui buscar isso na literatura, em livros de literatura mesmo, como O Jogo da Amarelinha do Cortázar, a própria literatura do Borges, Dalton Trevisan, Cristóvão Teza, para a gente citar alguns autores daqui também. Então, para mim, olhar o espaço urbano, a arquitetura, sempre foi natural. O que aconteceu com o Curitibano foi que eu consegui sistematizar esse estudo. Aí eu fui atrás de bibliografia mesmo, legal. estudar Isso que mesmo. eu ia perguntar para você, né? Porque há tanta vida em meio a tanta pedra, tanta coisa cinza, né? Muitas vezes. E você é daquele tipo saudosista que prefere aquele prédio antigo, preservado? Ou você também aprecia a beleza dos novos empreendimentos que se mesclam na cidade e as casas que, eventualmente, aquela casinha de vó vai deixando espaço para um baita de um arranha-céu espelhado? Espigão, como diz minha mãe. Olha, se tiver que preservar, entre preservar a casinha de vó e construir um prédio sem identidade, entre aspas, preservamos a casinha de vó. Mas eu acho que tem muita coisa bacana. O desenvolvimento da cidade é muito importante. Né? Então, assim, a gente precisa desenvolver, mas eu acho que sempre a gente tem que criar um desenvolvimento inteligente. É algo que tenha usabilidade, beleza, mas que também tenha identidade, que dialogue com a identidade, com a cultura da nossa Curitiba. Não é só
construir pelo construir. É um construir com inteligência, fazendo esse diálogo, olhando também para a história da própria cidade. Isso eu acho muito legal. Você mencionou Dalton Trevisan, que inclusive nesse fim de semana, 14 de junho, estaria completando 100 anos, né? E os contos dele apresentavam elementos de pessoas e aspectos culturais de uma Curitiba que geralmente era colocada para debaixo do tapete, né? Você percebe isso também nas tuas caminhadas, que eventualmente não é tudo tão limpinho e bonitinho como a gente quer colocar no cartão postal? Né, com toda certeza, né? Curitiba, ela é uma cidade extremamente imperfeita, como qualquer cidade. Como qualquer cidade. Por isso que a gente comentou ali no comecinho, né, do papo. Existe uma idealização da cidade que jamais vai ser atingida. Jamais. E não só Curitiba. Paris, Nova York, Londres, Tóquio, qualquer grande cidade. E o que o Dalton fez foi justamente jogar uma lupa sobre essa Curitiba, como diria o João Antônio, os merdunchos, né? Ele chamava dos merdunchos, que é essa parte que é esquecida, que é colocada de lado, que é escanteada. Ele não, ele vai lá, pega todos os Joões e Marias e transforma nos grandes protagonistas, porque são. Sim. Quem realmente desenvolve a cidade, quem realmente desenvolve o país, quem realmente gera a cidade que a gente tem hoje, são as pessoas que estão invisibilizadas, e não invisibilizadas só necessariamente por renda. Muitas vezes ela está atrás de um balcão, tem um negócio de visibilidade, mas ninguém sabe quem é ela. Por isso que quando a gente faz um vídeo no Curitibando sobre um espaço de comércio, a gente sempre entrevista a pessoa para mostrar quem é que realmente faz. Sabe, a pessoa mesmo poder contar a história. Né? Hoje em dia a gente vive muito essa cultura do eu. E a gente precisa, na verdade, voltar até a cultura do nós. E o Dalton faz isso muito bem. Quando ele caminha pela cidade, ele também era um grande flaneur, quando ele caminha pela cidade, ele vai enxergando aquilo que muitas vezes ninguém quer ver, e ele transforma aquilo numa literatura rica, minuciosa, detalhista, mas com uma precisão cirúrgica. Não à toa, agora que os arquivos dele foram abertos, ele... Tá aparecendo bastante coisa, né? O material que ele tem de pesquisa, de olhares sobre a cidade, sobre a própria literatura, é de uma riqueza tão grande que faz parte do acervo do Instituto Moreira Salles hoje. Né? Que vai lançar um documentário essa semana com todo esse conteúdo. Sexta-feira. Né? É verdade. Conhecido por amanhã. Exatamente. E que é muito bacana. Assim, a gente vê um escritor da magnitude do Dalton ser curitibano de nascimento e nunca ter abandonado essa identidade local. Olhar sempre para a cidade. Acho que é o Dostoiévski, o Tolstói que falava, se você quiser ser global, fale primeiro da sua aldeia. E é o que o curitibano também tenta fazer. E Curitiba é um lugar que tem muita opção para tudo, né? Você tem bons restaurantes, você tem hotel para todo bolso, você tem lugares legais para conhecer. E eu acho, como você mesmo disse, uma cidade, né, que te convida a caminhar. Né? Nós temos aí quilômetros e quilômetros de ciclovia, algumas partes dela talvez mais voltada para o deslocamento mesmo do curitibano de casa para o trabalho ou para a faculdade, enfim. Mas existe uma boa parte dela que é, de certa forma, também... que eu acho que cabe até o turismo, né? Sim. Essa parte da ciclovia aqui entre o Parque São Lourenço e o passeio público, acho que é agradabilíssimo. E a gente está sempre ali, né? A gente adora. Muita gente paga caro para vir para cá, para ter essa experiência, e às vezes o curitibano acaba não tendo, né? Não vivenciando isso. Não vivenciando isso. Exatamente. E não é incomum a gente estar caminhando ali pela região do Bosque do Papa e a gente se depara com grupos de turistas que fazem perguntas, que questionam, que estão apaixonados pela querem cidade. Vir morar. E aí eles reclamam porque não faz frio, não tá frio no dia. É verdade. Eles acham que vão vir para Curitiba para sentir o friozinho. Exato. E agora tá frio, gente. Podem vir que tá frio. Agora tá semana tá frio.
o puro suco de Curitiba para vocês, né, turistas. Melhor Frio e época, chuva. venha, Porque venha. frio, chuva, Frio e chuva. aquele climazinho, que, como diz minha mãe, clima encruado, né? Aquela coisa assim que tá um nublado, meio feio, meio escuro demais, aquela garoinha, né? Mas, basicamente, às vezes o pessoal reclama mesmo. Eles falam assim, Sim. porra, é porque assim, a gente vê eles no telefone, às vezes, mãe, estamos aqui em Curitiba, mas disseram Não que tem tinha frio nesse frio. lugar, mas não tem frio nessa cidade, e eu trouxe as blusas pra usar e tá calor e não sei o quê. E qual Você que é a vê tua que experiência com os turistas que estão pela cidade, assim? Conta Olha, um pouquinho. Uma coisa, só pegando o gancho do que vocês comentaram, Sim. daquela região ali do Bosque do Papa, Eu amo recentemente a aquele lugar. gente fez um vídeo caminhando saindo do Museu Oscar Niemeyer, que é o meu ponto favorito de Curitiba, Ai, a gente ama também. caminhando ali por dentro mesmo, bem no limite também do Centro Eu Cívico vi. com a U, e de repente você cai naquela ciclovia, naquele espaço maravilhoso, de cara pro Bosque do Papa. Maravilhoso. Ali. Aquilo, assim, é um presente tão grande você poder ter um espaço bonito, caminhável, relativamente seguro, a gente pode dizer, e você, de repente, se deparar com a cultura de uma etnia que ajudou a formar a capital paranaense e ver aquilo sistematizado num parque. E da questão dos turistas, é muito engraçado porque tem muita gente que para, tanto eu quanto a Cami na rua, para falar, olha, eu vim para Curitiba depois que vi os vídeos do Curitibando. Que legal. Ai, que Então, De bacana. turistas para moradores. Que legal. Eu sempre falo, a culpa não é nossa. Se der qualquer coisa errada, a culpa não é nossa. Mas é um pessoal assim que aborda a gente com muito carinho. Agora, chegando aqui também no Toca, fui abordada ali por um assistente do canal. Que legal. E isso pra gente é muito gratificante. Saber que as pessoas, que o curitibando, ele tem essa capacidade de levar coisas boas, positivas e conhecimento para as pessoas. Então, assim, de saber também que as pessoas se guiam pelo canal para ver o que vai fazer em Curitiba. Eu acho isso de uma responsabilidade imensa. Então, assim, a gente cuida muito no conteúdo que a gente produz também por conta disso. Como, né? Claro, que sempre tem um recorte, que é um recorte a partir da nossa capacidade também de enxergar a cidade, que vai ser sempre limitada, porque a gente nunca vai conseguir, por mais amplo que seja o nosso olhar, ele nunca vai conseguir ter uma dimensão completa, mas a gente sempre tenta transformar isso naquela Curitiba que a gente gosta de ver. Né? Na Curitiba que a gente gosta de... A Curitiba, como diria o Dalton, que eu a gente viajo. sente, né? É. Sabe que, ainda falando sobre a região ali do Bosque do Papa, eu também tenho exatamente essa visão que você passou, né? E eu acho que é uma área da cidade já com um urbanismo já muito maduro, né? É uma área que não é, vamos dizer, a mais antiga, mas está longe também de ser muito nova. Então, muita coisa ali já passou por desenvolvimento, correções, enfim. E gosto muito dali também. E é um lugar que é muito... Me sumiu a palavra agora, mas ele é muito legítimo, eu diria, porque o Papa foi até ali, abençoou Exato. aquele bosque, né? Exato. Então se É um tornou... memorial, né? Ele não é só um parque, né? Ele exato. é um espaço de oração, de homenagem. E ali é um lugar que realmente tem essa verdade, né? Uhum. Dentro do lugar ali. A gente tem a dona Danuta que cuida muito bem do lugar ali. E o museu está atrás, ou o bosque está atrás do museu, né? Você lembra da época, não sei se você já frequentava ali, que tinha uma época que existiam 2 portões, né? Você podia cruzar. Sim. E eu gostava de correr e de passar correndo ali, né? Era parte do meu trajeto ali, né? Achava maravilhoso. Mas justamente quando você comentou ali de segurança e tudo mais, eles fecharam aquele portão para manter mais seguro, né? Então hoje, nossa, o turista pode ir lá sem erro, né? Exatamente. Eu acho maravilhoso. Assim, o próprio memorial ucraniano também no Parque Legal. Tingui é uma Lindo. coisa linda, Lindão linda, também. linda. O memorial inglês ali no Parque Gon. Por sinal, a gente fez um vídeo que saiu agora, terça-feira, Nem todo mundo conhece, né? sobre 4 parques secretos É. para você conhecer em Curitiba. E esses espaços de Curitiba fazem com que a gente, sabe, realmente viva a cidade, a gente viaje a nossa própria cidade, que nós sejamos também turistas da nossa própria cidade.
quando a gente pensou em criar o Curitibano, também foi quando eu e a Cami a gente foi para Buenos Aires. Ela não conhecia, eu já conhecia a cidade. Buenos Aires é Maravilhosa. ama E aí também. eu estudei toda a cidade. Eu falei, mas, poxa, como é que eu vou estudar uma cidade para eu visitar e eu não estudo a minha cidade com essa mesma, Exatamente. com essa mesma profundidade? Eu falei, poxa, estou devendo isso. E aí nasceu também, desses pequenos fragmentos, É verdade. foi nascendo o Curitibano, dessas pequenas vontades de contar histórias, sobretudo, de contar não só a história canônica, mas também as histórias das pessoas, de novo, né, que são invisibilizadas, que estão ali, às vezes, em um comércio super tradicional, como, por exemplo, o restaurante Imperial, o pessoal do Bar Mignon, que também é centenário esse ano, Qual que é o Bar Mignon? Eu não me lembro. do lado do Triângulo, na frente. Do lado do Triângulo. Sim, na 15 ali. Ali é um bar maravilhoso. A gente foi gravar lá, então, assim, o seu Zé, que é o gerente do bar, ele tem 50 anos de bar. O pessoal ali é antigo. Olha as histórias que essas pessoas têm para contar. Bater um papo com eles. Eles são os verdadeiros detentores da história de Curitiba, porque eles viveram ela ao longo dessa trajetória. O próprio Imperial que a gente gravou recentemente também, assim, que foi um vídeo que foi muito bem. Tem muito lugar assim antigo bom, né? Tem, Curitiba é um... Nossa, assim, desculpa te cortar, mas pô, São Francisco, acho maravilhoso. Sim. Né? Que tem ali na Travessa São Francisco. Sim. Bife sujo. Bife sujo, Bife maravilhoso. sujo, clássico. O Pot Shop, bom também. O Ai, Sacristia, que tem eu conheci há pouco tantos. tempo. Exato, A Lana já conhecia, eu não Eu não conhecia. conhecia também. Muito legal. Que mais? Espera que tem mais. Tem o Calabouço. O Calabouço que eu também Calabouço. conhecia agora esses É dias. maravilhoso. Aliás, deixa eu fazer uma observação. A gente sempre faz avaliação no Google Maps, não sei se vocês também fazem. A nossa foto no Calabouço atingiu essa semana mais de 80 mil visualizações. Sério? Vocês têm noção disso? A gente nem imagina Nossa, pra deve ter onde sido uma boa vai, né? foto. A gente foi jantar uma noite dessas e eu fiz umas fotos lá normais, assim, nada demais. Mas agora eu queria puxar um negócio, assim, da tua atividade, porque você percebe que não é só mais um youtuber, não é só mais um canal. É um canal feito por um jornalista. Alguém que tem uma visão diferenciada. Você percebe isso? Sim. Que tem um conteúdo eu a mais acho que ali, tem, né? tem um conteúdo a mais, tem uma maneira de você criar esse conteúdo e tem um compromisso ético. Exato, é isso que eu E queria isso, para falar. mim, é muito importante. Jornalismo cultural feito com ética, com responsabilidade. Exatamente. Tanto que se alguém fala... Tem um amigo, Fernando Koproski, também um dos maiores poetas brasileiros, e ele... tradutor do Leonard Cohen, Bukowski, assim, uma pessoa de altíssimo nível. Quando ele quer pegar no meu pé, ele me chama de influencer. Eu falei, eu tenho diploma, sou jornalista. E tem muito de um compromisso ético do que seria notícia. Claro que a gente trabalha com notícia fria, entre aspas. Tudo bem, mas são histórias Mas contadas são de uma maneira... Exatamente. Com responsabilidade, com responsabilidade. Com muita pesquisa, muito trabalho, sempre uma preocupação com a história que você está contando, como que ela vai chegar em quem está Forma assistindo. de transmitir, né? Faz toda a diferença. E sempre tentando atingir uma clareza que né, seja capaz de qualquer pessoa entender sem precisar né, de um linguajar muito próprio. Assim. Precisar de um dicionário. E aí eu queria puxar já a minha próxima pergunta. O jornalismo digital está em constante evolução, isso a gente sabe. E aí eu queria que você comentasse como é que você vê esse futuro da comunicação. A gente sempre brigando contra os influencers ou uma hora a gente vai se entender e vai dar tudo certo? Mas eu acho que tem muito, abre aspas, influencer, que faz um trabalho muito bacana. Tem muita gente séria que faz um trabalho legal. Mas o que eu acho, eu sou muito focado no que eu tenho que fazer. Assim, eu acabo estudando muito, pesquisando, me atualizando, mas com foco no próprio Curitibano, no que a gente tem que entregar. Porque se você for se preocupar demais com o que os outros fazem, qual é a última tendência não vira história. O que vira história é aquilo que é feito pensando no resultado. No resultado que eu digo assim, um vídeo que realmente
seja condizente com a realidade, que conte uma história com clareza, com ética e que gere conexão com as pessoas. O que eu quero sempre com o Curitibano é gerar conexão, fazer com que as pessoas se identifiquem e que aquilo faça sentido para elas. Que a gente percebe que as pessoas estão mais em busca de criadores de conteúdo locais. Sim. Né? Elas não vão buscar em quem não mora ali. Então, se a pessoa quer uma informação sobre Curitiba, ela vai buscar em quem mora ali, não quem passou férias ou veio um dia, que não vai ter muito ao que acrescentar, né? Ou vai ter as duas coisas. Porque vai ter a pessoa que quer saber o que fazer em 3 dias em Curitiba, certo? Mas tem aquela pessoa que se interessa a ponto de querer se aprofundar, né? Cria até um hiperfoco momentâneo, né? Eu sempre digo, o slogan não oficial do Curitibano é Curitiba por quem realmente conhece e ama a cidade. Que é aquilo que a gente viveu a Curitiba desde o final da década de 80 até ali, né? Até hoje em dia. Eu não nasci em Curitiba. Eu ia perguntar isso agora. Você nasceu aqui, você é da onde? Eu nasci em Joinville, Santa Catarina, mas eu vim para cá com 1 ano. Mais uma bela cidade também. Né? Joinville é linda, organizadíssima. Eu acho também. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Mas eu vim para cá com 1 ano, então a minha relação de afeto com Curitiba... Você é um curitibinha. Eu sou um curitibinha. É um curitibinha. Então, é isso, assim, é quem viu todas essas mudanças, quem andou de biarticulado pela primeira vez, depois de ligeirinho. Eu lembro até hoje da primeira vez que andei de ligeirinho. Conta. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu acho que foi assim que foi implantado. Andei com os meus pais e era uma coisa absurda, né? Você entrar numa estação tubo e aí, de repente... para o ônibus, você embarca. Porque é aquilo que a gente comentou um pouquinho em off, né? A Curitiba mística. Uma Curitiba que existe tanto na nossa imaginação quanto nos espaços reais. E daí tem as histórias de gente que entrava na estação tubo e esperava que a estação andasse, né? Tem essas clássicas. Nossa! Mas eu lembro, assim, com clareza da sensação de andar no ligeirinho, de você parar, de ter uma coisa de fascínio mesmo. Porque era muito foi moderno. glamurosa a tua experiência, mais do que o ônibus normal de ponto de bairro. Né? Porque realmente tem isso, né? O ônibus normalzinho lá, papum, beleza. Mas, porra, você entrar no tubo aquela coisa que lembra quase que um metrô de São Paulo. Exato. Assim. Não, lembra um metrô, lembra até uma coisa meio ficção científica. E era uma criança de 7 anos. O famoso BRT, né? Para quem não conhece, né? O Bus Rapid Transit. É um formato que, vamos dizer, de certa forma, dizem que o mundo copiou, né? Mas copiou mesmo. A gente estava agora na Colômbia, na semana passada, e Cartagena tem estação tubo. Que legal! A gente não conseguiu filmar porque estava chovendo muito, e a gente estava dentro de um Uber. Que legal! E aí tem estação tubo. Tem ônibus biarticulado. Só que a estação tubo deles é aberta e ela se parece mais com aquela estação nova que ali da Federal. Ah, tá. Aquela quadrada. Isso, só que a deles é toda aberta. Então, assim, eu acho que chove dentro. E será que tem aquela mensagem assim? Pim, pam, salida por las puertas 2 e 4. Eu queria ter... Vai ficar pra próxima. Pego o ônibus, mas realmente não deu. Lá chove muito, assim. E a gente até fez alguns shortzinhos. A gente estava em férias, mas você acaba trabalhando. Sim, normal. Que foi mostrando como Cartagena também é uma cidade muito limpa. Muito limpa. E você não vê uma lixeira na rua. É cultural, então. É cultural. E a gente vê, e daí você fala assim, poxa, não é só Curitiba. Tem outras cidades que se preocupam. E lá tem muito essa questão também da sustentabilidade, então eles não te dão sacolas. Se você quiser sacola. Sim. Tu passou por isso no Chile recentemente, também. Tinham que pagar pela sacola. No Uruguai também. Mas vocês, quando viajam, vocês também são desse casal que viaja e não consegue viajar sem fazer um vídeo da viagem? Então, essa é a primeira viagem pós-Curitibando. Então, assim, a minha ideia era não fazer nada. Mas vai ter conteúdo, mas né? a Cami, não. A gente vai produzir alguma coisa sim. Olha aí, ó. Mas acabou sendo natural, porque você vai visitando, vendo os lugares e aquilo te encanta. Você fala, preciso compartilhar. A livraria Abaco, que a gente também produziu, que é lindo, lindo, lindo. Tem
né? Cartagena é uma cidade, a parte amuralhada é pequenininha, mas tem 3 livrarias lá dentro. Então, assim, Isso é muito bom. eu adoro. E aí, falando em viagens, porque a gente ama falar de viagens, antes eu perguntei sobre o que os turistas falavam quando chegavam em Curitiba. E lá, o que eles falavam do Brasil para vocês? O que eles conhecem do Brasil? Você chegou a ter um diálogo um pouquinho mais profundo com algum morador? Então, a visão deles de Brasil, eles não conhecem muito Curitiba, assim. Não, a gente tentou, até por conta do transporte, puxar um papo. São Paulo? Rio? Tem A capital do Brasil é Rio de Janeiro. Porque é fora, né? Mas pra isso eles, mesmo. não existe. Ou é São Paulo ou é Rio. Uhum. Mas a visão deles do Brasil é muito positiva, assim, uma Que visão legal. de muito calor humano, de muita amabilidade, dessa coisa da conversa. Eles são muito queridos lá, eles conversam Colombiano, também. seja gente Não, boa. são maravilhosos. Mas assim, eu esperava mais que eles conhecessem Curitiba. Rola essa coisa, né? Da gente, Sim. porra, que pena Mas a que não gente se conhece. sente tão feliz quando alguém fala pra... né? Lembro de Curitiba, conheço Curitiba. Quando a gente estava no Chile ano passado, numa feirinha, do nada lá, uma moça lá, uma senhora, vendendo artesanatos, né? Conversando com a tua mãe, né? É verdade. Falando, minha filha mora em São José dos Pinhais, não sei o que tal. Cara, muito louco E falando isso. que fazia anos que ela não via a filha e tarará. E daí você fica pensando, caramba, alguém sabe que tem Curitiba no mapa. Não, mas assim, né? o engraçado é que a gente não falou de Curitiba. A gente só falou, você é do Brasil? Sim. Porque minha filha mora em Curitiba. Eu, hã? Não sei Como é o que quê. é Daí isso? ela já corrige, São José dos Pinhais, não sei o quê. Ali é Isso é tudo muito Curitiba. bacana. Cara, tudo muito Curitiba. legal quando isso acontece. Tudo é né? Curitiba, tudo é grande Curitiba. A gente fez um Exato. vídeo num café muito legal que tem lá em São José dos Pinhais, que é o Linda Cafeteria. Opa, vamos conhecer. Que fica num prédio histórico da cidade. E em algum momento eu falei, esse café da Grande Curitiba. As pessoas, não é Grande Curitiba, é São José dos Pinhais. Aí a gente fez um vídeo explicando o que é o termo Grande Curitiba. É que Curitiba está na região metropolitana da Grande São José dos Pinhais, então né, tem que nos desculpar pelo Que tem, inclusive, pelo o engano. aeroporto, O aeroporto. né? Exatamente. Então, é muito interessante assim, a gente ver também como a gente precisa, às vezes, também ter uma certa empatia e didatismo É verdade. com o conteúdo que a gente produz. Exatamente. Até para não atingir de maneira errada, né, a mensagem na cabeça da pessoa, né? Exatamente. Às vezes, por algum motivo, acha que, sei lá, ou você que está contando a história está querendo suprimir algo, ou está querendo criar uma situação que não existe, e não é isso, né? Exatamente. As simplificações, Exato. elas podem ajudar e podem ofender também, né? Exato, porque a gente que é jornalista tem muito essa questão do a Grande Curitiba, a região metropolitana de Curitiba, e aí você acaba também tendo, eu acho que tendo esse papel de mediação cultural, Claro. de fazer com que as pessoas também entendam certos aspectos e você também saber que não é obrigação de todo mundo conhecer tudo, Claro. até porque a gente não conhece. Não. Mas toda a mensagem tem que ser passada de forma clara, e eu admiro Exatamente. isso. Mas vamos lá, você anda muito pelos bairros para mostrar, né? Aqui é o bairro tal, aqui é o bairro tal. Salvo engano, o vídeo mais assistido do teu canal é um que fala do Schaffer, né? Que mostra ali o entorno ali do Bosque Schaffer ali. Bosque Né? O Alemão. Vista Alegre, Bosque Alemão, isso me sumiu aqui. Mas é isso mesmo. E você fatalmente está andando pela rua com o celular, né? Apontando, você está filmando ali a vizinhança. O pessoal do bairro não olha feio, assim, quando vê uma pessoa que eles desconhecem, talvez, andando, filmando a vizinhança. Alguém já te mais abordou? em Curitiba, né? Alguém já te abordou para perguntar, opa, o que você está filmando aí, rapaz? Já passou por isso, não? Não, de abordar assim, não. O que as pessoas comentam, elas se sentem muito gratas de ver o bairro delas retratado. Que legal! Que joia. Existe muito um sentimento assim de gratidão, às vezes a gente passa, poxa, se você tivesse descido 2 quadras, você passava na frente da minha casa. Ou então, eu moro no prédio tal, no minuto tal. Tem muito Passa isso. o endereço. Passa até o endereço. Tá, o pessoal que assim, Que quando assiste tá depois. assistindo, sim. Aham. Mas no momento que você tá produzindo, assim, você nunca notou um olhar meio tipo de reprovação pra você estar Ou ali de filmando? aprovação, de ou convidar para tomar um café, por que não? Ué, por que não, né? Não, o que eu percebo às vezes é depois, a hora que eu tô olhando o vídeo, as pessoas olhando pra câmera, assim, né? Porque bem ou mal é um objeto estranho naquele... Hoje você não tá mais fazendo com o celular, então? Não, a gente faz. Você tá com o celular Faço com hoje? o celular. Tá. Mas assim, porque tá carregando ali o gimbal, então tem o microfone. sim, que tudo, chama atenção. Chama atenção.
Mas é sempre um sentimento muito de gratidão, assim, que as pessoas têm de você contar a história do bairro, de você mostrar a identidade, que não é só um bairro, que ali tem muita história, que as ruas também têm a sua história particular, que as casas também, a gente sempre chama atenção, olha só, quando a casinha de vó, quando é uma casinha assim, show. antiga, uma casinha com... sabe, que tem esse charme histórico, esse charme muito próprio da nossa identidade curitibana, seja de uma das etnias que fundou, né, que ajudou a fundar a cidade, ou criar, constituir a cidade, ou de uma casinha que tem algum desenho diferente. Mas as pessoas têm muito esse olhar de gratidão, assim, de se sentir representadas. Que legal. Elas se sentem saber representadas. disso. Assim. Nunca teve crítica, assim, tipo, você contou a história errada, não foi bem assim. Isso tem. Ou também tem. Aqui no não. bairro tal, você não vem falar disso. Não, daí eu falo, olha, segundo o livro tal... Boa. Cito as fontes, né? Cito as fontes. Como bom jornalista, tem as fontes. Bem. Uma parte da minha biblioteca pessoal é só literatura, é só livros sobre Curitiba. Então, assim, por isso que eu digo que tem muita pesquisa. Óbvio que a gente pode errar. Já chamei ruas que era José, alguma coisa de João, ou ao contrário. Ou simplificar também, né? Ou pra simplificar, transmitir Mas tem... o que acontece, às vezes, as pessoas... Vocês só mostram as coisas boas. Mas, claro, se for pra gente mostrar só aquilo que é ruim... Você já sabe. Eu acho que já tem muita Liga gente a TV. fazendo isso, não é? Liga a TV. Liga a TV. Tem horário específico para isso. A gente gosta de mostrar aquilo que é bonito, aquilo que é... Não bonito só no sentido de, não existe problema, mas aquilo que eu sempre falo para a câmera, assim, aquilo que é elevado. Você pode estar num bairro simples, por exemplo, a gente fez agora ali no Capão da Embuia, recentemente, que é um bairro relativamente popular. O Cajuru a gente também fez, contando a história desses bairros, que é de uma riqueza imensa. São bairros muito bonitos, muito organizados, que tem essa possibilidade de você caminhar por eles, e tem muita coisa legal para você ver. Se for para você falar só daquilo que já está estigmatizado, não precisa existir o curitibano, porque daí você já sabe. A gente quer mostrar aquilo que é invisível, que são essas histórias que precisam ser contadas, porque elas não podem morrer. Vocês foram no Parque do Capão da Embuia ali? Sim. É legal, né? Ali o Museu de História Natural. Isso. Ainda tem aquele museu que as pessoas faziam taxidermia de animais? Ainda tem? Tem. Faz muitos anos que eu não passo por lá. E eu lembro que quando eu conheci foi uma coisa que me chamou muita atenção. Tem. É um lugar também quase secreto, assim, as pessoas não visitam muito. Acho que nem conhecem, né? Não é muito divulgado. E é maravilhoso, assim. Tem umas araucárias centenárias. Não, é um lugar, assim, maravilhoso para levar a criançada. A gente sempre gosta disso, lugar bom para levar as crianças, tirar da frente do domínio do algoritmo e fazer com que elas corram, se machuquem, interajam com outras crianças. Que mais tem parque em Curitiba para brincar. Exato. E lá tem a calçada da fama dos animais, né? Com as patinhas dos animais típicos do Paraná e tal. Acho que dá pra gente qualificar, talvez, que exista, não vamos dizer uma Curitiba, mas locais que curitibanos frequentam, vamos chamar de a Curitiba dos curitibanos e a Curitiba dos turistas. Sim. Né? A dos turistas me parece muito óbvio. Jardim Botânico, Santa Felicidade. Tanguá, Santa Felicidade, é verdade. Como é que é? A Torre da Telepar. O Museu do Olho. O Museu do Olho. E que locais, assim, você se lembra que seriam os locais mais típicos da Curitiba do curitibano? Aquela que você sabe que o curitibano frequenta mesmo. Eu acho que o curitibano ele frequenta muito a 15. É verdade. A Feirinha do Osório. Puta, é verdade. Ele vai frequentar... A feirinha das... Como é que é? A feirinha das estações, né? A feirinha das estações. Agora tem a feirinha do inverno. inverno. Lá agora nesse inverno, Quentão com marshmallow. Bom, hein? É, bom mesmo. Deixa eu ver o que mais... Feirinha do Largo. Feirinha do Largo. Mas Feirinha do Largo também tem muito turismo. Muito turista. Ali acho que é bem turística. dividido, Deixa eu pensar... Eu acho que os cafés, né? A gente tem muitos cafés aqui em Curitiba. É uma qualidade da cidade. É maravilhoso. Café é legal. Eu acho que o curitibano, ele vai frequentar muito o Guaíra,
o Teatro da Reitoria da Federal, É. o Museu Guido Viaro, que é na frente da Reitoria da Federal. lindo. Que vergonha perguntar isso. Que museu é esse que eu não me lembro? É lindo, você nunca foi, mas eu já fui algumas Olha. vezes e é muito bonito. Fica ali bem na frente da reitoria Bem mesmo, na na frente da esquina. reitoria, no É centro. mantido pela família do Guido. Tem sempre exposições incríveis ali. Tem cineclube. Tem. A gente tem vídeo no canal sobre o Museu Guido Viaro. O Museu Alfredo Anderson. É legal, eu acho bacana. Também é muito bom. Eu gosto muito do Mupa. Você acha O que o Mupa- Mupa é um lugar maravilhoso. que é frequentado por curitibanos? Eu acho que é. O MUMA, ali no Portão Cultural. Sim, que é grande. maravilhoso. O próprio Cine Passeio. Também. É verdade. Deixa eu ver. A Riachuelo. Deixa eu ver o que mais. Meu Deus, tem tanta O próprio coisa. passeio público. O passeio público é realmente um parque mais para O que a Solar gente do vê Barão. mais Solar do curitibano Barão. do que turista, né? Exato, Passeio público. é. Aliás, é muito pouco explorado pelo turismo, eu acho. Um parque que tem aquele paisagismo bonito, né? Exato. Que foi revitalizado. Primeiro zoológico de Curitiba. Zoológico de Curitiba também, bastante É verdade, curitibano. é verdade. O Parque Náutico. Ah, Parque Náutico é bem curitibano. Passaúna. Passaúna. O Passaúna é um parque tipicamente É curitibano. Nossa. difícil você ver muito Gon, turista lá. Parque O Gon. Gon. O Lago Azul, que fica ali no Sim. Beraba. Legal. Nossa, tem tanta Tem coisa. muita coisa. Ou seja, o curitibano até frequenta bem, né? Frequenta. A cidade, né? Frequenta, assim. Mas tem alguns lugares que realmente, assim... A gente... Vamos deixar essa pergunta pra galera. E aí? Que lugares você que é de Curitiba gosta de frequentar e que a gente não tenha mencionado? Ou se Que a não gente seja mencionou, shopping. É. coloca... Ah, shopping não vale. E se você não é de Curitiba, quando você vem pra cá, que lugares você gosta de ir? E se você nunca veio pra Curitiba, que lugares você sonha em conhecer? Vamos jogar essa pergunta pra galera. Praça Oswaldo Cruz. Sim! Verdade. Muito. Praça do Japão. É, a Praça do Verdade. Japão. Pera lá, só pra não confundir. Tem a Oswaldo Cruz e a Ouvidor Pardinho. A Ouvidor Pardinho é outra praça que eu vejo curitibano ali fazendo Exercício. o esporte deles também, ali, né? Também, verdade, bastante. O próprio passeio público é muito um cenário de corrida. É, É. O pessoal corre bastante tem aí ali. o Frase Correia ali Tem no o entorno Frase do Shopping Correia. Estação. É verdade. Caramba, é muita coisa. É muita. Então, eu acho que o curitibano ele tem ali esses redutos ainda da sua própria identidade, É. que era a Curitiba que tá nessa Curitiba mística, né? Essa Sim. Curitiba mítica, essa Curitiba que habita o nosso imaginário, que é aquela Curitiba que, como de volta, né? Dizia o Dalton Trevisan, a Curitiba que eu viajo. A gente falou dos cafés. Arte Letra é um café também que eu acho que é muito curitibano. Qual que é o artilheiro que eu não me lembro? Fica ali na Desembargador Mota, na esquina com a Comendador Araújo. Uhum, é bem Desembargador legal. Mota, esquina... Eu já com a- fui lá. É Tá. bem legal. Eu gosto, porque eu vivo muito aqui no Centro Cívico, né? Vamos dizer, os estúdios da Toca estão aqui no Centro Cívico, o meu escritório está aqui no Centro Cívico, então a gente acaba vivendo a cidade bastante esse lado aqui, né? Eu acho que aqui tem muito café bacana também. E eu evito muito tomar café em lugar fechado, vamos dizer. Eu gosto de lugar que esteja aberto, como tem ali perto do Bosque do Papa, ali Sim. o Caviar na Cracoviac ali na frente. É Sim. uma delícia sentar muito ali. bom. Tem, quer ver? Aquele do Bosque que eu amo, como é que é o nome dele que eu já esqueci? O Bosque Sagrado? Não, Bosque Jardim... É, acho que é. Bosque Sagrado ali também perto do Museu Oscar Niemeyer ali, rapaz. Ai, Recantos Secretos de Curitiba. Maravilhoso, né? Tem um que a gente descobriu, agora eu não vou me lembrar. A gente estava gravando ali na região das Mercês. Uhum. Das Mercês, porque se falar do É, Mercês, a gente oh, apanha. e é às Ah, esquerda as também. Às esquerda. Às esquerda nas Mercês. Qual? E a gente entrou muito por acaso. E era um lugar maravilhoso. Eu não vou me lembrar o nome agora. E Mas tem vários. com ali. exposição assim de rádios antigos, instrumentos antigos. Que legal. Sabe, são esses redutos que a gente encontra, assim, ao acaso. Que É, aí você vai... Entrando para conhecer. Exatamente, assim. Que não estão, assim, na tua rota. A gente precisava comer e a gente olhou, opa, esse lugar parece bacana. E aí a gente ficou encantadíssimos. Aliás, vou aproveitar e fazer um convite para a galera que está assistindo o Toca Podcast. Esse fim de semana vai rolar uma festa junina ali na Prudente. Ah, né? lugar Com maravilhoso. todos os Que é um lugar restaurantes legal. Extremamente envolvidos. curitibano também. Super curitibano também, né? Tem ali o Jataí, um bar muito legal que a gente já fez vídeo. Na frente tem a Local Pães, que também tem pãozinho bom. Eu sou muito fã do Caramelo ali, o Bar Caramelo. Também é muito Cara, legal. Que, É aquele gostoso. espetinho é maravilhoso. É muito O bom. Barbarã. O Barbarã.
Tem ali também a Farbins, do Otávio, também, que é um grande escritor aqui de Curitiba e ator. Ali é uma parte da cidade que, vamos dizer, existiam restaurantes ali, mas que deu um boom, né? Depois que houve uma revitalização, né? Uma readequação do espaço urbano ali com um mobiliário novo, alguma coisa ali para facilitar essa permanência, de calçadão, né? Pra galera circular, né? A ideia era justamente isso, transformar num polo gastronômico, cultural. Crescendo. E está crescendo. Isso gera muita prosperidade, gera, sabe, movimenta a economia, faz com que as pessoas saiam de casa, se movimentem, faz com que a cidade seja mais segura, mais divertida. Ali perto também, na Prudente, tem um lugar muito legal, uma livraria que é o Livros Nômades, que é o Rael. Ele vai pela cidade, pelas feirinhas, com a bicicletinha dele cheia de livros. Já vi na feirinha do Largo algumas vezes. É maravilhoso. E isso mostra como Curitiba tem essa cultura na sua essência. Poxa, a pessoa levar a bike cheia de livros, sabe, para espalhar a cultura mesmo. Curitiba é uma cidade que espalha a cultura. Olha a nossa biblioteca pública, olha o número de bibliotecas municipais que existem na cidade, como a literatura é muito forte aqui, as artes visuais, o cinema. A gente tem o olhar de cinema, teatro. Então... E vamos aproveitar e falar do livro. Quem que tá lançando um livro aqui? Na verdade, ele já tem... Ele tá fazendo 2 anos agora. Mas ele... Tá com capa nova. Ele tá com capa nova. Ele é um livro que ele saiu, a primeira edição dele em 2015. Daí essa saiu em 2023, pela 7 Letras. E é um livro de conto, né? De contos. Tem a apresentação do José Castelo, que é um dos maiores críticos literários do Brasil. Legal. Que é carioca, mas mora em Curitiba. E é um retrato da cidade e, ao mesmo tempo, da imaginação que a gente tem de Curitiba, do mundo, né? Então, bacana. Não é só sobre Curitiba, mas é muito sobre Curitiba também. Sobre o estado das coisas. E tem livro novo saindo do forno? Me conte. Se tudo der você tá certo, preparando? Sim, se tudo der certo, sai mais um esse ano, terceiro, que vai ser o Lições de Vertigem, que é para sair no segundo semestre. Pela Arte Letra, vamos ver como é que vai ser. Tá, são 3 livros, né? Isso. Então temos... Esse é o segundo. Esse é o segundo, que é o Estado das Coisas. E como que é o nome do primeiro? Histórias Mínimas. Histórias Mínimas. Histórias Mínimas. Que saiu pela Kafka em 2019. 2019. Foi bem um pouquinho antes da pandemia. E também são contos. Ele é um livro muito baseado nesse microcosmos que a gente enxerga, né? O que tem de invisível e de absurdo no nosso dia a dia e que a gente precisa dar nome às coisas. O Histórias Mínimas, ele nasceu disso, assim, dessa vontade de transformar aquilo que parece invisível e que é tão absurdo em algo que merece ser, com uma história que merece ser contada. Uma coisa que eu acho muito legal no jornalismo é que ele te permite ter essa série de afazeres, né, que compõem a profissão, né? Essas atividades tão, vamos dizer assim, são múltiplas, né? Não, mas há uma multiplicidade de coisas que permite você... Hoje você está escrevendo um livro, amanhã você está lançando um filme, fazendo um conteúdo para o teu canal, né? O canal hoje já se tornou a tua fonte primária de renda, o teu trabalho principal? Não. Ou ainda é um dos que uma hora serão? Um dos que a gente torce para que seja, mas não, ele ainda é um canal muito independente, né? A gente está chegando agora a 30 mil inscritos e ele é um canal que ele é feito muito assim na raça mesmo, né? Eu e a Cami, a gente está sempre ali buscando temas, buscando novas formas estéticas de construir o curitibano, sempre dentro da nossa visão de mundo, do nosso também guia editorial, mas ele é um canal que ele está crescendo, né? A gente vê assim que ele está crescendo, a gente tem os desafios de todo produtor de conteúdo independente, né? Mas ele faz parte ali dessa grande gama de coisas que a gente produz, né? E eu tenho um amigo que
foi meu professor, inclusive, Miguel Manassés, um abraço para você. Faz tempo que a gente não se fala, mas gosto muito de você sabe disso. E ele sempre dizia, jornalista é um especialista em generalidades. Porque a gente fala de um pouquinho de tudo. É verdade. Um pouquinho de tudo, né? Algumas coisas com mais profundidade, mas você consegue desenvolver um papo, um texto, uma conversa sobre as mais variadas possibilidades de temas e assuntos. Quem que cuida das mensagens que vocês recebem no canal? Quem responde? Eu. É você mesmo? E você percebe uma diferença entre o público que assiste vocês pelo YouTube do Instagram? Sim. Que galera são essas? Que nichos são esses? Eu acho que assim, o YouTube ele vai sempre atingir pessoas mais velhas ou pessoas que têm uma curiosidade maior de Querem saber mais. Querem saber mais. O Instagram ele vai ter essa coisa assim, às vezes a pessoa chega pelo Instagram e vai para o YouTube. Mas é uma coisa mais imediata, mais drops assim, de conteúdo, aquele conteúdo assim, um pouco mais simples, porque são conteúdos menores. Para quem está sem tempo. Curitiba para quem tem pressa. Boa. E daí o TikTok é assim, a gente tem muita garotada. O pessoal que daí não tem muito filtro no que comenta. Você movimenta o TikTok, então você vê. Eu já não, como não sou TikToker, acabo não tendo. Mas assim, é meio a réplica do que tá no Instagram. No Instagram. Deveria ser um conteúdo diferente, mas a gente já não tem mais braço para fazer. Verdade. E ainda, além de tudo, muitos jornalistas se aventuram em fazer podcasts. E aí eu vou aproveitar esse gancho para convidar você, que também sonha em ter teu próprio espaço aqui em Curitiba, para gravar o teu podcast, receber os teus amigos, os teus clientes, os teus apoiadores, patrocinadores, para aquele bate-papo informal, aquele bate-papo sem pressa, para contar história, para trazer novidades. Então, gente, os estúdios da Toca estão aqui prontos para te receber. Esse estúdio que a gente está gravando hoje é o nosso estúdio patrocinador, é o nosso estúdio que está aberto para você com 5 câmeras em 4K, todo climatizado, áudio de qualidade e também se você está pensando em fazer tua videoaula ou trazer o teu videomaker para produzir aquele conteúdo inédito, mas precisa de uma sala, precisa de um estúdio legal, a gente também tem o Estúdio 2. Nesse Estúdio 2 você vai ter equipamentos para você fazer toda a tua parte fotográfica, com equipamentos de iluminação, rádio flashes e também disponibilizando um teleprompter aí, caso você queira fazer a leitura de algum material. Então, se você se interessou, fale conosco, entre em contato abaixo, peça seu orçamento, que a gente vai ter o maior prazer em te receber e também servir aquele café gostoso para você conhecer o nosso estúdio aqui no Centro Cívico. Estamos no coração do Centro Cívico. Venha conhecer o nosso trabalho, acompanhe a gente nas redes sociais e se tiver interesse, manda uma mensagem que a gente vai gostar muito de passar um orçamento bem legal para você. Muito bem, e ela faz essa propaganda tão bem que acaba não me sobrando muito o que falar sobre o estúdio, senão que vale muito a pena. Você vai contar, além de tudo, com a direção dela, que está aqui, tem anos de experiência, que trabalhou na TV e sabe te dirigir, sabe te dar aquele toque para você não falar besteira na hora da sua gravação e passar aquela impressão de certeza, de autoridade do tema que você está falando. Olha, obrigada. É isso aí, gente, mas eu vou estar aqui junto com você para te ajudar, para te orientar se você precisar. E aí eu pergunto para o nosso convidado, o Jonathan já pensou em ter um podcast, abrir esse espaço para conversar com pessoas, de repente, de Curitiba ou que sigam você? Já, sim. A grande questão é que falta, né, braço para a gente conseguir produzir. Muita coisa, é muita coisa. Mas eu sou um ouvinte dos tempos em que podcast era só áudio, lá quando era tudo mato. E quando era tudo iPod? Quando era tudo iPod. E eu acho o podcast uma ferramenta maravilhosa, assim, de você discutir os assuntos, você conseguir se aprofundar. Já fui podcaster. Oh. É mesmo? Já. Quando eu trabalhei muitos anos no Colégio Medianeira, aqui em Curitiba, quem acompanha o Curitibano sabe, e a gente tinha um podcast lá dentro, que era o Medcast, em que a gente trazia temas da atualidade para debater dentro do ambiente escolar, fornecendo um pouco de material também para que os professores pudessem usar aquilo como material complementar. E a gente fez uma vez um episódio sobre música caipira e identidade nacional que bombou. Legal. Esse foi muito bacana.
que a gente trouxe um grande colecionador de música caipira. Foi muito bacana, assim. Depois eu acabei saindo e eu não consegui mais dar conta de podcast, mas daí surgiu o canal. Né? E a gente acaba batendo papo com as pessoas, entrevistando. Então, a essência do podcast está ali também um pouquinho inserida, mas é uma experiência maravilhosa. E eu confirmo que o café é bom mesmo. Ai, que bom! Mas eu acho que é uma mídia super em ascensão, que é uma possibilidade, como vocês comentaram, de você tratar com profundidade, autoridade, o tema. Em várias áreas, né? Tipo, cada profissional liberal que vem gravar aqui com a gente aborda seus assuntos e a gente aprende muito, né? Exatamente. Assim. É uma forma de você mergulhar também em temas que você não conhece, se interessar por coisas novas, descobrir também, às vezes, um assunto que é do teu interesse que você não tinha nem ideia de que aquilo podia ser bacana. Legal. É uma possibilidade grande. Bom, a gente está chegando aí perto de um feriado de Corpus Christi, vamos ter alguns dias de folga. E eu queria te perguntar o que você... Vamos lá, 3 lugares imperdíveis para curtir num feriado em Curitiba. Com chuva ou sem chuva? Ó, vamos lá. Então, que não seja um shopping. Que não seja o shopping. Embora o shopping de Curitiba tem muita história. É verdade. E são uma delícia de passear, né? Mas... vamos também apoiar os independentes, que tem muita gente bacana produzindo coisas legais. Eu acho que o Passo da Liberdade, tomar um café bom e barato e subir para a área expositiva é lindo. E visitar a livraria e a biblioteca. Então, vale muito a pena, Passo da Liberdade. Vamos lá, mais 2. Eu acho que você pode também ir no Bar Mignon, Centenário, como a gente já comentou, que fica ali na rua 15 de novembro. Legal. Também é um lugar muito bacana para você conhecer. E o terceiro, Museu Guido Viaro. Boa! Eu acho que é um museu fora do óbvio, que é mantido também pela família, que é um projeto independente, um projeto do coração, que vale muito a pena você visitar, conhecer esse artista que adotou o Brasil e adotou Curitiba como casa. Então, fica essa dica. E lugares, isso para o dia de chuva e para o dia de sol. Pode ser que você tenha que misturar os dois, afinal, Curitiba tem chuvas. É verdade. De repente. Eu acho que você pode visitar o Bosque do Papa. Boa! Maravilhoso. Visitar o Bosque do Papa. Você pode ir na Prudente de Moraes, também tomar um café ou aproveitar os bares por ali e caminhar ali na região da Avenida Batel e prestar atenção nos casarões que tem naquela região ali próximo do pátio. Porque ali também a história de Curitiba está muito bem e tem contada. Ótimos restaurantes E a Comendador Araújo, ele também tem bastante coisa é a nossa legal. rua favorita. E aproveitando, já que estamos falando disso, sei que estamos chegando no final, mas eu quero saber de você, Lana Seganfredo, teus 3 lugares imperdíveis para Curitiba. 3 lugares imperdíveis em Curitiba? Para o turista, bom, um deles, ele já falou, é o Bosque do Papa. Sim. Para mim, acho que a pessoa tem que vir ali conhecer. E diria mais, é aquele entorno ali do Museu Oscar Niemeyer e a parte do Bosque do Papa. Esse seria um, tá? Eu vou contar o complexo o MON ali, essa região ali. Eu acho que tem que... Vem para Curitiba e não conhecer ali, não tem como. O segundo, que eu acho que é um dos lugares que eu mais gosto em Curitiba, particularmente, que é o Teatro Guaíra. Dá uma olhada na programação cultural, que tem sempre um show ou um teatro muito legal. Até no domingo de manhã, se você quiser assistir Nossa, uma orquestra, tem. Então, assim, fica a dica. E a minha outra dica, é claro, espero que dê sol, no domingo de manhã, a feirinha do Largo da Ordem. Maravilhoso Essa também. é imperdível para mim. Eu vou deixar as minhas 3 indicações também, né? Porque eu gosto de tudo isso que eles estão falando, mas se você quer vir para cá e quer ter aquela fotografia impressionante para você colocar na tua rede social, vai no Tanguá, que é muito legal, tem uma cachoeira bacana, tem uma vista alucinante ali do leva bairro. Repelente. Leva Fica repelente. Todas essas dicas levam repelente. Eu acho que você também deveria conhecer o Bosque do Alemão, que é lindo. É lindo de morrer. Você tem a parte de baixo, a parte de cima e todo o trajeto ali. E uma cuca de uva maravilhosa ali. Uma cuca de uva ali no Deutsche Eck, muito bom.
E o terceiro lugar, puta, eu ia falar também o Bosque do Papa, mas, porra, tem tantos outros lugares. Tem vai pro Parque Barigui, que você vai lá, você vai ver o Curitibano. Tem o Museu do Automóvel Tem lá museu no Parque É Barigui, verdade, tem o que dá Museu do pra passear. Automóvel. É uma delícia Também de aquele passear. complexo ali é maravilhoso, mas não deixa de ir lá em Santa Felicidade, vai comer uma polenta com frango lá que você E vai são gostar. vários restaurantes. E tem agora lojinhas de chocolate, inclusive, lá É que quase são a nossa Gramado deliciosas. curitibana ali. É, eu amo. Aliás, um beijo pra Patrícia da Lugano lá, que eu sou fã e estamos sempre lá. E É o Paulo isso tá pensando que vai ter sol só, né? É, Só É sol. verdade. Ele não contou é com o dia de verdade. chuva. Não, mas- se a gente pensar em chuva, daí eu diria pra você ir lá pro mercado municipal, conhecer, Boa! Nossa, né? muito bom. Que é um lugar Delícia. interessante. Ah, mas toda cidade tem um mercado municipal, não é mesmo? É, mas o nosso tem as nossas curitibanices, Exato. que vale a pena você ir lá Exatamente. conhecer. Puta, vamos agora lá. vamos pensar em mais dois. Eu acho que você devia escolher um bom café também, né? E temos muitos ali no Temos. centro, mas um deles, então, vai no que tem ali no cinema, no... Nossa, me sumiu o nome do cinema. No Passeio, Cine No Passeio. passeio. Cine Passeio, Cine Passeio. muito bem, que ali tem uma cafeteria muito legal também. E E vamos mais lá, uma dica terceira pro dia. dica, Já terceira sei. dica. Palacete dos Leões. Puto parecete É dos leões. lindo, até com Maravilhoso. chuva. Quase eu ia falar um palavrão, mas é É muito bonito. É lindo. é lindo. A história da família Leão, sabe o Mate Leão, aquele que você compra no mercado? Gente, a história deles está ali, retratada naquela casa maravilhosa. Aquele que era a João Galberto. Que a Coca-Cola veio e comprou? É, Pois é. esse É mesmo. esse pessoalzinho Não, aí. e toda aquela redondeza ali do Alto da Glória É linda. é linda. É o menor bairro de Curitiba em termos de, em termos de espaço. Não é o menor de população, porque o menor é o Aham. Riviera, que tem em torno de 400 pessoas. Mas em termos de espaço, é o menor. Não fazia ideia. E é muito legal caminhar por aquela região, prestar atenção nas casas. E ali tem uma pracinha escondida, que já chega aqui meio que no centro cívico. Aham. Já acho que já não é mais Alto da Glória, que é a pracinha de Dicolette, Calais, alguma coisa assim, Aham. que fica ali pertinho do Memorial Árabe também. Oh. Ah, Olha. sim. É, aqui eles chamam de... Como é que é? Tem um Tem nome. Não, mas tem um nome para quando ela é pequenininha. Jardinete? Um jardinete. Jardinete, é. Jardinete. E isso aí. já aproveita, atravessa a rua e vai no passeio público ali, curtir os passarinhos. Comer ali. uma pipoca. Comer uma pipoca. Comer uma Tem pipoca. aquele sorvete de máquina que tem os De antigamente. sucos em cima, assim, que o tio faz e enche de abelha. Eu acho uma delícia. Aquilo é maravilhoso. Essa é a Curitiba real. A Isso gente que a sempre gente gosta de gosta, falar, né? no Curitibano. É a Curitiba real das pessoas reais. Tanto que a gente caminha por Curitiba, tropeça, nunca caí, mas já Aham. tropecei. E é isso. Essa é a Curitiba que a gente gosta. É a Que Curitiba legal. que tem as suas imperfeições, as suas maravilhosidades, como a gente gosta de dizer, que tem os seus desafios, mas que, acima de tudo, tem a sua identidade. Muito bem. Que assume tanto a questão dos seus defeitos, mas que também tem muito orgulho daquilo que deu certo e dá certo. Assim, Show acho que de isso é bacana. bola. Passa teus contatos pra galera que tá te conhecendo agora a partir do Toca Podcast. Então, Curitibando no YouTube, também no canal Curitibando no Instagram e no TikTok. Muito bem. E acho bem importante a gente sempre comentar, apoiem os independentes, Boa. assistam o Toca Cultural, acessem o site, o Curitibando, Inscreva no canal. se inscrevam no canal, dê aquele like, deixe um comentário e dê um Compartilhe com hype os amigos. se aparecer. Isso! Que é Boa. muito importante para a gente ter esse apoio de vocês, que tudo que a gente faz, né, tanto a gente do Curitibano quanto Isso. vocês do Toca, é para quem assiste. A gente faz com muito carinho, muito cuidado, Muita pesquisa. muita pesquisa, muito trabalho, muitas noites sem dormir, Exatamente. pensando no que fazer. Então, assim, isso é bem importante. Assim, quando você vê um canal independente, seja ele o tamanho que for, sempre vá lá, prestigie. E também o comércio local do seu bairro, da sua região, porque é ali que mora a verdadeira identidade da nossa cidade, seja Curitiba ou de onde você estiver assistindo a gente também. Converse com as pessoas e construa essas teias culturais e de memória, porque são elas que vão fazer a gente chegar mais longe
e construir ainda novas pontes. É Muito isso aí. bem. Lana Seganfredo, últimos avisos da paróquia? Últimos avisos da paróquia. Gente, olha só, deixa eu contar pra vocês. Tem alguns vídeos que vão entrar no canal aí nos próximos dias que vocês vão gostar muito. Então, não perca a oportunidade de se inscrever aqui no Toca Cultural se você ainda não tá inscrito. Se inscreva no Curitibano, que tem sempre vídeos novos, né, Jonathan? Muito Sim. legais. Terça, quinta e sábado. Isso! E aí que você fica ligado em tudo que tá rolando aqui na cidade. Acesse o nosso Instagram também, tá lá, Toca Cultural Curitiba. Agora a gente tá começando com um projetinho novo, bem devagarinho ainda, que é o Toca Analógica lá no Instagram, porque a gente ama fotografia analógica, então a gente tá sempre compartilhando curiosidades sobre câmeras antigas e as nossas descobertas. E tem muito mais para você também lá no nosso site www.tocacultural.com.br, toda a agenda de shows, o que tá rolando na cidade, espetáculo de teatro, notícias sobre os nossos parceiros, tá tudo lá, confere que você vai gostar. É isso aí, eu também vou me despedindo. Porém, se você quiser dar aquele hype, não sabe como fazer? Tá assistindo ali pelo celular ou pelo tablet? Puxa o comentário de lado, vai aparecer o hype. Olha só essa dica, você pode fazer isso 3 vezes, sabia? Você pode dar o hype, pam, sair do vídeo, entrar de novo, fazer isso 3 vezes, vai nos ajudar pra caramba. Eu sou o Paulo, essa é a Toca Cultural, estamos aqui no estúdio da Toca. Semana que vem tem mais, um abraço. Tchau, Tchau, gente! tchau. Obrigado.